Eu vi os olhos do pequeno se fecharem. O monitor começou a zerar. Achamos que era o fim de tudo. Mas o que ele nos contou depois, ninguém na UTI pediátrica foi capaz de acreditar. Sabe, trabalhar com crianças é sempre um desafio, mas a gente nunca espera o impensável. Ninguém estava pronto para ver febre aftosa em criança, uma doença que só conhecíamos dos livros de veterinária, ceifar a vida de um inocente. E muito menos para o que viria depois. Prepare-se para entrar em um dos relatos da enfermaria mais misteriosos e emocionantes que já presenciei. Uma história que te fará questionar os limites da vida. O que aconteceu naqueles segundos entre a vida e o além vai te deixar sem fôlego. Naquele dia, o turno na UTI pediátrica do nosso hospital estava agitado, como de costume. Para mim, Janaína, enfermeira há mais de uma década, cada plantão é uma caixinha de surpresas. A rotina é intensa, checar a medicação, monitorar pacientes, dar suporte às famílias, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que iríamos viver com o pequeno Pedro. Ele chegou trazido pela mãe, uma mulher visivelmente exausta e preocupada. Pedro tinha apenas 5 anos e apresentava uma febre altíssima, bolhas estranhas na boca, nas mãos e nos pés, e uma prostração preocupante. A princípio, os médicos cogitaram as doenças virais comuns da infância, um quadro severo de mão-pé-boca, talvez. Era o mais provável, afinal. Iniciamos os protocolos padrão, com exames de rotina e medicação para aliviar o desconforto e baixar a febre. Parecia que, em alguns dias, Pedro estaria em casa, brincando novamente. Mas ele não melhorava. Pelo contrário, seu estado piorava a cada hora. A febre escalava, insistente, e as lesões se espalhavam e se tornavam mais dolorosas. Era visível que algo ali não se encaixava nos diagnósticos habituais. Havia uma agressividade na doença que nos deixava em alerta máximo. A tensão no ar da UTI era palpável, enquanto tentávamos com urgência desvendar o que estava acontecendo com o nosso pequeno paciente. Eu sentia uma angústia crescente, uma intuição de que estávamos diante de algo raro e perigoso. Aquelas bolhas, a forma como se desenvolviam, o impacto sistêmico no corpo tão pequeno de Pedro, tudo indicava que não se tratava de uma simples virose. As hipóteses eram muitas, mas nenhuma parecia explicar completamente o quadro. Cada minuto que passava sem um diagnóstico claro aumentava a nossa preocupação e a da mãe de Pedro, que se agarrava a qualquer fio de esperança. Mal sabíamos que estávamos prestes a descobrir uma condição que a maioria de nós, profissionais da saúde humana, só conhecia dos livros de medicina veterinária, e que essa descoberta nos levaria a uma jornada muito além do que a ciência pode explicar. A equipe médica se debruçou sobre o caso de Pedro. Foram dias de exames incessantes, discussões acaloradas entre os especialistas e consultas a referências em outras instituições. A cada nova bateria de testes, a frustração crescia. Parecia que a doença de Pedro era um enigma sem solução. Enquanto isso, o pequeno lutava. Sua febre persistia, implacável, e as bolhas em sua boca e corpo se transformavam em lesões dolorosas, impedindo-o de comer e falar direito. A mãe de Pedro, exausta, mas com uma força inabalável, ficava ao seu lado dia e noite, com os olhos fixos no filho, buscando qualquer sinal de melhora. Até que o impensável aconteceu. Um dos nossos infectologistas, doutora Beatriz, uma médica experiente e com um faro clínico impressionante, observou uma peculiaridade nas lesões e na rápida progressão dos sintomas. Ela fez uma sugestão, que a princípio pareceu absurda. Vamos testar para a febre aftosa. Houve um silêncio na sala. Era uma doença que geralmente atingia o gado, não humanos, e muito menos crianças. Mas a doutora Beatriz insistiu, baseada em casos raríssimos e em mutações virais que ela havia estudado. Coletamos novas amostras, e a espera pelo resultado foi ainda mais angustiante do que as anteriores. Quando o laudo chegou, o choque foi geral, positivo para a febre aftosa. Sim, a doença que devastava rebanhos, em uma mutação rara e agressiva, havia se manifestado em uma criança. Era algo que nunca havíamos presenciado, um quadro de virulência assustadora.
Com o diagnóstico, a luta pela vida de Pedro se intensificou de forma dramática. Ele foi para o respirador, seu pequeno corpo já exausto pela batalha. A infecção atacava seus órgãos e cada dia era uma montanha-russa de esperança e desespero. Eu passava horas ao lado de seu leito, monitorando cada batimento, cada respiração, torcendo por um mínimo sinal de melhora. Me apegava a cada pequena vitória, uma melhora sutil na saturação de oxigênio, uma diminuição na febre por algumas horas. A dor da mãe de Pedro era palpável, e eu tentava, com gestos e palavras, oferecer todo o suporte possível, enquanto a linha entre a vida e a morte de seu filho se tornava cada vez mais tênue. Em uma madrugada fria, a tensão na UTI atingiu seu ápice. O alarme do monitor soou ensurdecedor. Os batimentos cardíacos de Pedro despencaram drasticamente. Sua respiração, já dependente do aparelho, cessou. A equipe de emergência se reuniu ao redor do leito em questão de segundos. Iniciei as manobras de reanimação com o coração na garganta, sentindo a vida do pequeno Pedro esvaindo-se entre meus dedos. Aquele som contínuo e agudo do monitor indicava o pior. Por alguns instantes que pareceram uma eternidade, Pedro estava clinicamente morto. A mãe gritava, a dor dilacerante preenchendo o ambiente. Mas não desistimos. Continuamos as compressões torácicas, as ventilações. Minhas mãos suavam, a adrenalina corria em minhas veias. Vamos, Pedro, vamos! Eu implorava silenciosamente. Então, como um milagre, o monitor deu um bip. Um fraco, mas presente, sinal de vida. E outro, e mais outro. Pedro voltou. Aos poucos, seu coração retomou o ritmo e a respiração, embora ainda auxiliada pelo ventilador, se estabilizou. Foi uma vitória, um alívio que nos fez chorar de emoção ali mesmo, no meio da UTI. A mãe de Pedro desabou em lágrimas de gratidão. Os dias seguintes foram de recuperação lenta, mas constante. Pedro, com a resiliência incrível das crianças, começou a mostrar sinais de melhora. Quando finalmente acordou e pôde conversar, o que ele nos contou nos deixou em choque. Com a voz ainda fraca, mas com uma convicção impressionante, ele descreveu uma experiência. Disse que quando estava dormindo, viu uma luz muito bonita e que encontrou anjos que sorriam para ele. Falou sobre uma sensação de paz e leveza, sem dor, enquanto observava seu próprio corpo ali no leito da UTI e via os médicos e enfermeiras tentando trazê-lo de volta. Ele se lembrava de ouvir minha voz, chamando-o pelo nome e de uma mão grande e quente que o trouxe de volta. Aquela mão era minha durante a reanimação, quando eu o segurava firme. Pedro descreveu detalhes do quarto, das vozes, de alguns equipamentos que ele não poderia ter visto se estivesse completamente inconsciente. Nós da equipe ficamos perplexos. Não havia como ele saber de certos detalhes que descreveu com tanta clareza. Aquela experiência de quase morte, em meio à raridade da febre aftosa em criança, nos mostrou algo além da medicina, algo que desafiava a lógica e a ciência que aplicamos todos os dias. O caso de Pedro não era apenas sobre uma doença rara, mas sobre um vislumbre de uma dimensão que poucos conhecem e que nos fez questionar tudo o que acreditávamos sobre a consciência e o que acontece quando a vida pende por um fio. A história de Pedro e sua batalha contra a febre aftosa em crianças se tornou um marco em nossa unidade. Foi um caso que desafiou tudo o que sabíamos sobre a doença em humanos, nos forçando a pesquisar, a colaborar e a aprender em tempo real. Mas o que realmente nos impactou, o que nos fez questionar os limites da ciência e da própria existência, foi a sua experiência de quase morte. Como enfermeira, sou treinada para lidar com fatos, com a ciência, com o que é tangível e mensurável. No entanto, o relato de Pedro me fez questionar os limites da vida e da consciência. Ver um paciente tão jovem, tão inocente, retornar com lembranças tão vívidas e detalhadas de uma dimensão que poucos conhecem, foi uma lição profunda de humildade.
Aquelas descrições de luz, de anjos, de paz, enquanto seu corpinho lutava contra a morte no leito da UTI, ecoam em minha mente até hoje. Essa experiência me lembra que nosso trabalho vai muito além de tratar sintomas e doenças. Estamos diante da complexidade do ser humano, da sua resiliência e, por vezes, da sua conexão com algo maior, com o espiritual. O caso de Pedro e a rara manifestação da febre aftosa em seu corpo foram um desafio para a medicina, mas sua EQM foi um presente, um vislumbre de que há mais entre o céu e a terra do que a nossa ciência pode explicar, e que a consciência pode transcender os limites físicos do corpo. Isso nos ensina a humildade e nos inspira a olhar para cada paciente não apenas como um corpo a ser curado, mas como uma alma, como uma jornada única. E você? Já ouviu um relato sobre uma experiência de quase morte que te fez refletir sobre a vida e o que há depois dela? Compartilhe a sua história nos comentários.